Bora lá, galera, vamos acompanhar aqui a vitória do Botafogo. O Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar a repercussão dessa partida, né? Vamos acompanhar o que a imprensa esportiva está falando sobre Botafogo 1, Palmeiras 0, gol do Tiquinho Soares, marcando o gol e dando a vitória e a liderança isolada da equipe do Botafogo. O Botafogo vai chegando a 36 pontos no Campeonato Brasileiro e já não pode ser mais ultrapassado nessa rodada, porque o terceiro colocado é o Flamengo com 31 e o máximo que o Flamengo consegue chegar é 34 pontos. E hoje a vantagem do Botafogo para o terceiro colocado é de 5 pontos, galera. Vamos acompanhar a imprensa esportiva falando tudo sobre esse jogo do Botafogo. No final a gente volta e fala mais sobre a partida. Vou deixar o link na descrição também, como crédito, direitos autorais, ESPN do Vou falar piores porque não foram ruins, mas os seus menos melhores momentos do jogo, o Botafogo foi perigoso o tempo inteiro. Foi um jogo muito interessante. Isso eu concordo e acho que isso está no caderninho do Abel, porque a gente fala muito da finalização do Flaco, né? A defesa do John, o Palmeiras poderia ter saído, mas o Botafogo, ele a todo momento, ele tem mais volume. Então, a todo momento, ele não perde exatamente o controle. Não é que controlou o tempo inteiro, mas a todo momento ele está com o jogo por ali e muito por isso. E você tem dois confrontos pela frente. E certamente não era algo que o Palmeiras pensou que assim, eu vou arriscar e vou dar esse campo. Deu algo que o Abel vai estar ali. E no segundo tempo, vai estar ali na mente para a partida da Libertadores, para o confronto da Libertadores, que eu acho que isso vai pautar muito a conversa. O que aconteceu hoje, o que pode acontecer para a Libertadores. E no segundo tempo continua, quando o Zupac cita ali, que não é por acaso os dois melhores jogadores participarem. É um gol que não é porque esticou uma bola e deu um drible, o Murilo poderia ter brecado ali, o Henrique ou não, ele passou. Não, tem toda uma construção. Então, o campo que se apresenta para o Botafogo, com jogadores... E o Bini falava que é melhor que o do ano passado, também acho. Você tinha o Botafogo? Savarino, você tinha Júnior, você tinha o Henrique, você tem o Tiquinho para finalizar. No passado você tinha o Tiquinho para finalizar e muito do Eduardo. Hoje você amplia o leque. Então, investimento, Botafogo exatamente. Então, é outro papo de jogo. E eu volto a bater na tecla. Para mim, o jogo de hoje... A gente estava batendo papo ali agora na redação, o nosso Matheus Carreira do Data, ele brinca e fala, dos 4 confrontos, acho que esse talvez fosse o menos importante, porque vai ter 2 Libertadores e do retorno. Eu até discordo um pouco, porque eu acho que pro botafoguense, não é por toda a rivalidade Textor e Leila, pelo que foi para jogo, mas pro botafoguense, você competir, vencer, se testar contra alguém que te doeu tanto no ano passado, não é voltar no assunto, mas aquilo ali inconscientemente vai pegando. Mas dos 4 não é o menos importante. Então, eu tinha esse debate com o Matheus, inclusive, que trabalha com a gente. Para mim, tinha uma importância muito grande. Primeiro que você se prova, não é virando a página, você se prova dentro da competição, você chega com uma outra postura para esse mata-mata. O bicho já começa... O Palmeiras é o grande time vencedor dos últimos anos do futebol brasileiro. A gente pode discordar que tem time que investiu mais, time que tecnicamente... Mas o time que se prova mais vencedor por mais tempo, com um trabalho mais consolidado, é o Palmeiras. Mas diz mais em termos de desempenho do que resultado, né? Porque o resultado não é definitivo. Mas o desempenho, como você compete, como você é superior na primeira etapa, como você constrói o resultado da segunda etapa, mas é importante o vencer. Sim. Porque só o desempenho... Desempenho é performance, mas não vence. É que os jogos da Libertadores tem outro componente, Você né? desempenhou, você venceu. Não, mas o que eu acho é como você chega lá. Mas é outro mundo. Mas o jogo da Libertadores é outro mundo. Os riscos que você corre são diferentes. Quando você chega pro jogo, você tem que chegar da melhor maneira possível. Os 2, 3 dias. Mas você chegar com um bom desempenho e carregando um bom resultado hoje, claro que te assim, eu não duvido. E acho que é muito importante isso. Eu não duvido. E se você só desempenha e não vence, você vai ter sempre o gostinho de que... Eu não duvido. E o William sabe disso, a gente participa do programa há muito tempo junto, desde a formação dele, que o Botafogo em qualquer campeonato. Sim. Principalmente depois de trouxe treinador, eu não duvido que em qualquer campeonato. Mas é óbvio que um jogo de mata-mata, o Botafogo vai ser testado com algumas coisas que ele não está sendo nos pontos corridos. Porque... Mas ele só pode ser testado nos pontos corridos com o que tem para ele. Perfeito. O que tem para ele para ser testado e chegar lá, não é que ele vai ganhar o mata-mata, só que ele chega com um tamanho diferente. Perfeito. Por exemplo, tudo está sendo feito corretamente até agora. O jogo de ida da Libertadores vai ser no Rio de Janeiro, o Botafogo tem melhor campanha, resolve em casa. Se no jogo de ida, no segundo tempo, com 30 minutos do segundo tempo, estiver 1-0 para o Botafogo, como esteve hoje, será que o Abel vai lançar o Palmeiras ao ataque como lançou hoje, ou ele vai inteligentemente pensar no... Então, acho que os jogos da Libertadores, eles podem ter outra característica, e por isso vão ser tão interessantes.
E nesse sentido, o Abel tem mais domínio sobre o comportamento do seu time nesse tipo de jogo do que o Arthur Jorge por uma simples questão de amostragem. Então, acho que vão ser jogos um pouco diferentes em relação aos riscos que cada um vai topar tomar no primeiro e segundo jogo. É assim, porque hoje em dia, explicar as coisas direitinho assim, porque vocês entendem o que quiserem, então, só para deixar claro. Mesmo você explicando direitinho. Eu vou ter que explicar com mais profundidade. Quando eu digo que o time vai ser testado, porque é um jogo diferente, ele pode ser até melhor do que nos pontos corridos, exatamente por ser um time técnico, de força, tem muito característica do time que pode lidar bem com o jogo de mata-mata. Só que a gente precisa esperar. Porque um jogo contra o Palmeiras, no mata-mata, vamos dar um exemplo, sei lá, vamos dar um exemplo que perde o primeiro jogo de 1-0. É muito diferente de você começar um jogo perdendo de 1-0, tendo que reverter a situação, do que foi o começo do jogo de hoje. Porque é um jogo de outro caráter, tem muita coisa em jogo. E tem uma coisa que é essencial. A Libertadores é mais fácil que o brasileiro. Mas voltemos, a Libertadores não é o brasileiro não é a Libertadores. Ganhar hoje não significa que vai avançar. Mas o Botafogo chega com um outro tamanho. O peito está estufado de outra forma para o mata-mata. Porque você chegar para o mata-mata, ou você tomando uma paulada hoje, ou você só desempenhando... É melhor do que perder, então, claro. O que eu falo tem um componente que para o botafoguense, talvez à distância a gente não perceba, para o botafoguense é fundamental você encarar o Palmeiras e vencer. Mas tem um ponto... Você desempenhar e vencer, claro e não ser apenas numa bola, como te chama, numa bola vadia. É um primeiro tempo que você tem mais, tem volume, é um segundo tempo que você finaliza e mata o jogo ao seu jeito. Tem uma outra coisa que eu acho que tem muito a ver da maturidade de como se encara o jogo de futebol, principalmente dos profissionais mais vencedores. Eles têm que jogar pela torcida e por si mesmos, mas eles não podem comprar a pilha da torcida. A pior coisa para o Botafogo, porque a pilha do torcedor é normal, e o botafoguense, depois de tudo que passou por tantos anos, e o ano passado chegando no ápice do fracasso quando é possível ganhar e tudo mais, é muito natural que o botafoguense seja pilhado. Se não estiver, é porque a torcida gelou. Mas hoje os jogadores deram uma boa resposta hoje. Não, eles têm dado muitas respostas boas. Só que essa parte emocional, quando chegar o mata-mata, você pode multiplicar vezes 500. Não, por outro motivo. Podemos, mas é um Botafogo... Porque é um mata-mata e é uma Libertadores. Mas o Botafogo está vacinado nesse aspecto, pelo que aconteceu no ano passado, e principalmente nessa temporada... Como você gosta de dizer, está criando cada vez uma casca mais grossa. E é uma casca forma que cria, como joga. porque assim, muitas vezes os clubes, os times, na verdade, nesse tipo de discussão, a gente fala que o time cria casca ou o time é pilhado pelo comportamento da torcida. No caso do Botafogo, a gente está falando do comportamento de gente do dono do clube. O próprio comportamento, não que agora o Textor tenha colocado pilha no jogo, porque ele não colocou, inclusive na entrevista que os amigos do GE soltaram hoje, ele foi muito respeitoso ao Palmeiras, ao trabalho do Palmeiras, né, como clube mesmo. Mas a pilha de 2023, ela não vem só da arquibancada, ela vem de dentro do clube também. E me parece que os jogadores, acho que até pela experiência, pelo perfil e pela boa fase que vivem, conseguiram deixar tudo do campo para fora. Eu acho que isso é muito saudável. A última vez que você esteve aqui no programa, o Abel Ferreira te interrompeu. Ele tem esse hábito. De novo. Só uma coisinha antes do Abel, super rápido. Qualquer clube, qualquer gestor inteligente no Brasil, ele vai olhar o que o Palmeiras faz no que diz respeito à estrutura, a comportamento de dirigente, a pagamento de salário, a recuperação de jogador e vai imitar. Vai usar como referência. Sem dúvida. Galera, esse foi o jogo aí do Botafogo. Botafogo vencendo o Palmeiras, né? Um jogo bem interessante. As duas equipes ainda vão fazer mais 3 jogos. 2 pelas oitavas de finais da Libertadores e 1 pelo retorno do Campeonato Brasileiro. E o Botafogo mostrando a sua força, né? O Palmeiras também jogou bem, né? Cada equipe jogou melhor, né? Uma equipe jogou melhor no primeiro, outra jogou melhor no segundo tempo. E o Abel Ferreira botou o time acima no segundo tempo para poder tentar o resultado. Às vezes, o que eu não gosto às vezes do Abel é que o Abel ele tenta segurar muito o jogo, entendeu? Tem certos jogos que ele joga para não perder, entendeu? E assim, eu acho que tem jogos que tem que arriscar um pouco. Entendeu? Um jogo desse contra o Botafogo, né, ele tem que arriscar, não tem jeito, porque assim, o time do Botafogo é uma equipe boa, estava muito bem defensivamente, né? Os jogadores conseguindo marcar bem, principalmente marcar o Estevão também, que o Estevão é um jogador que é difícil ser marcado. E hoje o Botafogo conseguiu praticamente anular, né, o jogador, né? O Estevão saiu, né, após uma
uma trombada aí com o jogador do Botafogo, acabou sentindo, né? A princípio não é nada demais na lesão do Estevão, mas é um jogador que tem que ficar de olho, né? Um jogador jovem ainda, né? Não é um jogador que tem muito experiência ainda, mas é um jogador que se comporta dentro de campo como um jogador com muita experiência, né? É assim que o Estevão se comporta e o Botafogo, né? O Botafogo hoje conseguiu essa vitória importante. Você vê que a postura dos jogadores parece que mudou do ano passado, aquele oba-oba, vamos ser campeão, tal, já somos campeões. Aquilo ali, na minha opinião, atrapalhou muito postagem na internet, mas esse ano o Botafogo vem bem e eu acredito que o Botafogo tem tudo para poder brigar pelo esse título do Campeonato Brasileiro. O torcedor botafoguense precisa desse título, né? Muito tempo que o Botafogo não conquista um título, 95. Você coloca aí, ó, 29 anos sem conquistar um título de Campeonato Brasileiro, é muito tempo. Eu acho que esse ano o Botafogo tem tudo para poder sair da fila e conquistar mais um título de Campeonato Brasileiro, mas tem uma pedra no sapato que é o Palmeiras, né? Todo mundo sabe que o Palmeiras é uma equipe que é muito competitiva com o Abel Ferreira. Não adianta que o Abel Ferreira, ele erra esse jogo, ele anota no caderninho dele, ele cobra pro próximo jogo. É por isso que o Palmeiras é uma equipe muito competitiva, porque o Abel ele não admite erro. Errou, ele anota, vai acertar no próximo jogo. É assim que a equipe do Palmeiras funciona. E por isso o Palmeiras conquista muitos títulos e é muito competitivo, porque o Abel não deixa passar nada. Não deixa. Isso que é muito importante também nesse time do Palmeiras. E o Botafogo, o Arthur Jorge também é um nome também que chegou, né? E muita gente ainda chegou com aquela, será que vai dar certo? Será que vai embalar? Chegou, tudo dando certo até o momento. O Botafogo conseguiu embalar. Parece outro Botafogo na mão do Arthur Jorge. É um técnico, na minha opinião, muito bom, né? O cara entende muito de futebol. Você vê a forma que ele arma o time, que o Botafogo consegue jogar muito bem. Um Botafogo muito competitivo, uma equipe que toca muito bem a bola no meio-campo. E é por isso que o Botafogo tá nessa briga aí, né? E, na minha opinião, o título vai passar por essas equipes aí: Botafogo, Palmeiras, Flamengo, até o próprio Bahia, São Paulo. Essas equipes também são as equipes que estão na briga. Tem outras equipes na parte de baixo. Tem a tendência também no segundo turno se recuperar. E eu acredito aí que teremos aí uma boa briga no segundo turno para ver quem vai ficar com a ponta do Campeonato Brasileiro e quem vai levantar a taça no final da temporada. Lembrando que o Palmeiras é o atual campeão brasileiro. Esse ano o Botafogo vai fazer de tudo para poder tentar levantar a taça, galera. E se você confia e acha que o Botafogo vai ser campeão, deixa nos comentários aí, deixa seu like, coloca aí também se vocês acham que o Palmeiras vai vencer o Campeonato Brasileiro mais uma vez dessa temporada. Vai deixando nos comentários a opinião de vocês, deixa seu like, se inscreva e ativa o sininho das notificações.